Eu estava num grande aperto. Tinha diante de mim uma viagem urgente, um doente grave me esperava numa aldeia a 10 milhas de distância. Forte nevasca enchia o vasto espaço entre mim e ele. Eu dispunha de um veículo leve, de rodas grandes, exatamente como convém às nossas estradas do campo. Envolto em peles, a valise de instrumentos na mão, já estava no pátio pronto para a viagem, mas faltava o cavalo. O cavalo. O meu tinha morrido na última noite, extenuado pelo excesso de esforço naquele inverno gelado. Minha criada corria agora pela aldeia tentando emprestar um, mas não havia perspectiva. Eu o sabia, e cada vez mais coberto de neve, cada vez mais imobilizado, eu permanecia ali, inútil. A moça apareceu sozinha no portão do pátio e balançou a lanterna. Naturalmente, quem empresta agora o seu cavalo para uma viagem destas? Percorri o pátio mais uma vez, não via nenhuma possibilidade. Distraído, atormentado, bati com o pé na frágil porta da pocilga, que já não era usada fazia anos. Ela se abriu. Foi e voltou estalando nos gonzos. Veio de dentro um bafo quente e um cheiro como que de cavalos. Uma fosca lanterna de curral oscilava pendente de uma corda. Um homem acocorado no cômodo baixo mostrou o rosto aberto e de olhos azuis. "Devo atrelar?" perguntou, rastejando de quatro para fora. Eu não soube o que dizer e me inclinei só para ver o que ainda havia na pocilga. A criada estava ao meu lado. "A gente não sabe as coisas que tem armazenadas na própria casa", disse ela, e nós dois rimos. "Olá, irmão! Olá, irmã!" bradou o cavalariço e dois cavalos, possantes animais de flancos fortes, as pernas coladas ao corpo, baixando as cabeças bem formadas como se fossem camelos. Saíram um atrás do outro, impelidos só pela força dos movimentos do tronco, através da abertura da porta que eles ocupavam por completo. Mas logo ficaram em pé, altos sobre as pernas, o corpo soltando um vapor denso. "Ajude-o", eu disse, e a moça solícita se apressou a entregar os arreios do carro ao rapaz da estrebaria. Mal ela estava perto, no entanto, ele a agarra e comprime o rosto dela. A jovem dá um grito e se refugia em mim. Duas fileiras de dentes estão impressas em vermelho na maçã do seu rosto. "Animal!" grito furioso. "Você quer o chicote?" Mas logo me lembro que ele é um estranho, que não sei de onde vem e que me ajuda espontaneamente onde todos os outros falham. Como se conhecesse meus pensamentos, ele não leva a mal a minha ameaça, mas apenas se volta para mim, sempre lidando com os cavalos. "Suba", diz ele. Efetivamente está tudo pronto. Noto que nunca viajei com uma parelha tão bonita e subo contente. "Quem dirige sou eu, você não sabe o caminho, eu digo." "Sem dúvida", diz ele. "Mas eu não vou, fico aqui com Rosa." "Não", grita Rosa e corre para casa, com o correto pressentimento da inevitabilidade do seu destino. Ouço retinir a corrente que ela põe na porta. Escuto a lingueta entrar na fechadura. Além disso, vejo apagar na corrida todas as luzes do vestíbulo e dos quartos, que atravessa com o intuito de impedir que seja encontrada. "Você vai junto", digo ao cavalariço, "ou então desisto de viajar, por mais urgente que seja. Não cogito entregar a moça como preço pela viagem." "Em frente", diz ele. Bate palmas. O veículo é arrastado como madeira na correnteza. Ainda ouço quando a porta da minha casa estrala e se espatifa no assalto do cavalariço. Depois, olhos e ouvidos são tomados por um zunido que penetra uniformemente todos os meus sentidos. Mas por um instante apenas, pois como se diante do portão do pátio se abrisse o pátio do meu doente. Já estou lá. Os cavalos estão quietos, a neve parou de cair, o luar em volta, os pais do doente saem correndo da casa. A irmã dele atrás. Quase me arrancam do carro. Não capto nada das falas confusas. No quarto do doente o ar é quase irrespirável. Negligenciada, a estufa fumega. Vou abrir a janela, mas primeiro quero ver o doente. Magro, sem febre, nem frio nem quente. Os olhos vazios, sem camisa. O jovem se ergue de debaixo do acolchoado. Pendura-se no meu pescoço, cochicha-me no ouvido. "Doutor, deixe-me morrer." Olho em torno, ninguém escutou. Os pais mudos estão inclinados para a frente e aguardam o meu veredito. A irmã trouxe uma cadeira para minha valise. Abro-a e remexo nos instrumentos. Da cama, o jovem tateia sem cessar na minha direção para me lembrar dos seus apelos. Apanho uma pinça, examino-a à luz da vela e ponho-a de volta no lugar. "Sim", penso, blasfemando. "Em casos como esse, os deuses ajudam, enviam o cavalo que falta. Em vista da pressa, acrescento um segundo. De quebra, ainda dão de presente o cavalariço. Só agora Rosa vem outra vez à mente. O que vou fazer? Como vou salvá-la? Tirá-la das garras desse cavalariço?
A 10 milhas de distância, os cavalos incontroláveis na frente do meu carro. Esses cavalos que agora de algum modo afrouxaram as correias, que não sei como escancararam as janelas pelo lado de fora, que enfiam cada qual a cabeça por uma janela e, sem se perturbarem com a gritaria da família, contemplam o doente. Vou voltar imediatamente, penso, como se os cavalos me convidassem a viajar, mas permito que a irmã, que imagina que estou anestesiado pelo calor, me tire o casaco de pele. Prepara um copo de rum para mim. O velho me dá um tapinha no ombro, essa familiaridade se justifica por ele me haver confiado o seu tesouro. Sacudo a cabeça. Eu me sentiria mal no estreito mundo do velho. Só por esse motivo me recuso a beber. A mãe está em pé ao lado da cama e me atrai com um sinal. Eu entendo. E enquanto um cavalo relincha forte para o teto, coloco a cabeça no peito do jovem, que se arrepia ao toque da minha barba úmida. Confirma-se o que sei. O rapaz está são. A circulação do sangue funciona um pouco mal. Ele está encharcado de café dado pela mãe ansiosa, mas são. O melhor seria tirá-lo com um tranco da cama. Não sou reformador do mundo, por isso deixo-o deitado. Sou médico, contratado pelo distrito e cumpro o meu dever até o limite, até o ponto em que isso quase se torna um excesso. Mal pago, sou, no entanto, generoso e solícito em relação aos pobres. Tenho ainda de cuidar de Rosa. Além disso, o jovem pode estar com a razão e também eu quero morrer. O que estou fazendo aqui nesse inverno interminável? Meu cavalo morreu e na aldeia não há ninguém que me empreste o seu. Preciso tirar minha parelha da pocilga. Se por acaso não fossem cavalos, eu teria de viajar puxado por porcas. Assim é. E aceno com a cabeça para a família. Eles não sabem de nada e se soubessem não acreditariam. Escrever receitas é fácil, mas entender-se no resto com as pessoas é difícil. Bem, minha visita estaria terminada aqui. Outra vez me chamaram sem necessidade, estou acostumado com isso, o distrito inteiro me martiriza, valendo-se da sineta para os chamados à noite. Mas que dessa vez eu ainda tivesse de sacrificar Rosa, essa bela moça que durante anos viveu na minha casa quase sem que eu a percebesse, esse sacrifício é grande demais e preciso de algum modo fazer com que isso entre na minha cabeça por meio de sofismas, a fim de não partir correndo para cima dessa família que nem com a melhor boa vontade pode me devolver Rosa. Mas quando fecho a valise e aceno pedindo o meu casaco de pele, a família está reunida, o pai cheirando o copo de rum que tem na mão, a mãe provavelmente decepcionada comigo, mas o que é que as pessoas esperam? Mordendo os lábios, os olhos cheios de lágrimas, a irmã agitando um lenço empanado de sangue, e eu estou de algum modo disposto a admitir, quem sabe, que o jovem talvez esteja de fato doente. Dirijo-me até ele. Ele sorri para mim como se eu lhe estivesse levando a mais vigorosa das sopas. Ah, agora relincham os 2 cavalos. O ruído com certeza deve, ordenando por uma esfera superior, facilitar o exame. E então descubro. Sim, o jovem está doente. No seu lado direito, na região dos quadris, abriu-se uma ferida grande, como a palma da mão. Cor de rosa, em vários matizes, escura no fundo, tornando-se clara nas bordas, delicadamente granulada, com o sangue coagulado de forma irregular, aberta como a boca de uma mina à luz do dia. Assim parece a distância. De perto mostra mais uma complicação. Quem pode olhar para isso sem dar um leve assobio? Vermes da grossura e comprimento do meu dedo mínimo, rosados por natureza e além disso salpicados de sangue, reviram-se para a luz, presos no interior da ferida, com cabecinhas brancas e muitas perninhas. Pobre rapaz, não é possível ajudá-lo. Descobri sua grande ferida. Essa flor no seu flanco vai arruiná-lo. A família está feliz. Ela me vê em atividade. A irmã o diz à mãe. A mãe ao pai. O pai a algumas visitas que, na ponta dos pés, equilibrando-se de braços estendidos, entram pelo ar da porta aberta. Você vai me salvar? Sussurra o jovem soluçando, totalmente ofuscado pela vida na sua ferida. Assim são as pessoas na minha região, sempre exigindo o impossível do médico. Perderam a antiga fé. O pároco fica sentado em casa desfiando uma a uma as vestes litúrgicas. Mas o médico deve dar conta de tudo com sua delicada mão de cirurgião. Bem, como quiserem. Não me ofereci. Se abusam de mim, visando a objetivos sagrados, deixo que também isso aconteça comigo. O que mais desejo de melhor, eu, velho médico rural, a quem roubaram a criada. E eles vêm. A família e os anciões da aldeia e me desdespem. Um coro de escola, professor à frente, está diante da casa e canta uma melodia extremamente simples com a letra. Dispam-no e ele curará. E se não curar, matem-no. É apenas um médico, apenas um médico.
Estou então sem roupa e os dedos na barba, a cabeça inclinada, olho com tranquilidade as pessoas. Completamente composto a superior a todos, permaneço assim, embora isso não me ajude em nada, pois eles agora me pegam pela cabeça e pelos pés e me carregam para a cama. Colocam-me junto à parede, do lado da ferida. Depois saem todos do quarto. A porta é fechada. O canto emudece. Nuvens cobrem a lua. Em torno de mim a coberta está quente. As cabeças dos cavalos balançam como sombras nos vãos das janelas. Sabe de uma coisa? Ouço dizerem no meu ouvido. Tenho muito pouca confiança em você. Atiraram-no aqui de algum lugar, você não veio por vontade própria. Em vez de me socorrer, está tornando mais estreito o meu leito de morte. O que eu mais gostaria de fazer seria arrancar os seus olhos. Você está certo, digo. É uma vergonha, mas eu sou médico. O que devo fazer? Acredite, para mim também não é fácil. Devo me contentar com essa desculpa? Ah, certamente que sim. Tenho sempre de me contentar. Vim ao mundo como uma bela ferida. Foi esse todo o meu dote. Jovem amigo, digo, o seu erro é: você não tem visão das coisas. Eu, que já estive em todos os quartos de doentes, por toda parte, eu lhe digo: sua ferida não é assim tão má. Aberta com 2 golpes de machado em ângulo agudo. Muitos oferecem o flanco e quase não ouvem o machado na mata, muito menos que ele se aproxima. É realmente assim ou na febre você me engana? É realmente assim, aceite a palavra de honra de um médico oficial. Ele aceitou e ficou em silêncio, mas já em hora de pensar na minha salvação, fiéis, os cavalos ainda permaneciam nos seus lugares. Roupas, pele e valisa foram rapidamente reunidas. Eu não queria perder tempo me vestindo. Se os cavalos se apressassem como na viagem da vinda, eu, de certo modo, saltava dessa cama para a minha. Obediente, um cavalo se afastou da janela. Atirei a trouxa dentro do veículo, o casaco de pele voou longe demais e ficou preso só por uma manga num gancho. Era o suficiente. Subi de um salto no cavalo. As rédeas deslizando soltas, um cavalo quase desligado do outro, o carro rodando atrás aos trancos, por último a pele arrastando na neve. Em frente, eu disse, mas eles não foram a galope. Devagar, como homens velhos, trilhamos o deserto de neve. Durante muito tempo soou atrás de nós a canção nova, mais equivocada do coro das crianças. Alegrai-vos, ó pacientes, o médico foi posto na vossa cama. Assim nunca vou chegar em casa. Meu próspero consultório está perdido. Um sucessor me rouba, mas sem proveito, pois não pode me substituir. Em minha casa se enfurece o asqueroso cavalariço. Rosa é sua vítima. Mas não quero pensar nisso. Nu, exposto à geada dessa época desafortunada, com um carro terrestre e cavalos não terrenos, vou, um velho, vagando. Meu casaco de pele pende atrás das carroças, mas não posso alcançá-lo e ninguém na móvel canalha dos pacientes mexe um dedo. Fui enganado, enganado. Uma vez atendido o alarme falso da sineta noturna, não há mais o que remediar. Nunca mais.